Qual a relação entre a doença de Parkinson e a diabetes mellitus tipo 2? Nós sabemos que ambas as doenças são muito comuns na população, sobretudo com o envelhecimento. Estima-se que cerca de 2% das pessoas acima de 65 anos apresentem a doença de Parkinson e que cerca de 25% das pessoas acima de 65 anos apresentem a diabetes mellitus tipo 2. Existe um estudo recente de meta-análise publicado na revista Movement Disorders em 2021 que mostrou de forma definitiva que a presença de diabetes mellitus tipo 2 representa um fator de risco para desenvolvimento da doença de Parkinson. Além disso, um outro estudo, também publicado na revista Movement Disorders em 2022, demonstrou que, para além de um fator de risco, a presença de diabetes mellitus pode acarretar um pior desempenho motor e maior presença de sintomas não motores. Ou seja, a presença de diabetes tipo 2 tanto pode aumentar o risco de doença de Parkinson, como em pacientes com doença de Parkinson, a presença de uma comorbidade como diabetes pode apresentar-se como um risco para um pior desempenho, para uma maior progressão. E por que isso acontece? Nós sabemos que tanto o Parkinson como a diabetes acarretam uma alteração do metabolismo e uma inflamação sistêmica crônica. Então é possível que essa inflamação sistêmica crônica que é gerada na diabetes afete os processos de neurodegeneração que acontecem no Parkinson. Também existe uma influência da insulina cerebral e a presença de hiperglicemia, que possivelmente alteram a homeostase, o metabolismo da dopamina. E como nós podemos intervir neste cenário? Qual a forma mais interessante de modificar esses fatores de risco e esses fatores de pior progressão? Em primeiro lugar, é importante em pacientes com doença de Parkinson sempre fazer um rastreio cuidadoso em relação à presença de diabetes. Em segundo lugar, como sempre, é muito importante encorajar uma atividade física regular. A atividade física regular, gente, ela aumenta os níveis do que nós chamamos do BDNF, que é o fator neurotrófico neuronal. Esse BDNF ele é muito importante para os neurônios e ele está muito diminuído tanto no Parkinson como na diabetes. Em terceiro lugar, um terceiro ponto importante é que é necessário tratar de forma muito eficaz a diabetes. Existem alguns novos medicamentos para diabetes, conhecidos como os agonistas do GLP-1 e os inibidores de TPP4, que possivelmente em alguns estudos, podem diminuir a presença desse fator de risco de desenvolver a doença de Parkinson. Considerando isso, eu vou falar sobre um quarto ponto, que é uma nova via de pesquisas científicas que se abriu a partir do interesse e da observação dessa relação entre o Parkinson e diabetes, que foi a questão de que talvez esses agonistas de GLP-1, eles possam ser um medicamento, eles possam ser desenvolvidos como uma medicação neuroprotetora para a doença de Parkinson. Tendo em vista disso, existe um ensaio clínico em fase 3, com previsão de término agora em 2024, estudando um agonista GLP-1 específico, o exenatide, como um possível medicamento neuroprotetor para a doença de Parkinson e que nós devemos sim ficar de olho. E, portanto, é muito interessante entender e intervir sobre essa relação entre o Parkinson e a diabetes mellitus tipo 2.